Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos falar de Configuração do Lamento, do Death Kids. Death Kids é uma banda formada em Volta Redonda, mas recentemente se mudou para São Paulo. Na sua origem, por volta de 2010, o grupo tocava essa mistura de crust com alguns elementos de black metal, aquela música bem influenciada por bandas como Doom, Battle of Desire, Discharge, mas com os vocais que remetem um pouco a bandas como Battery, e também um ou outro elemento de sons na sua fase mais primitiva. Depois de vários lançamentos e EPs, em volta de 2003, o grupo lançou seu primeiro álbum, The Upper Hand, no qual eles expandiram um pouco mais essa musicalidade, botando algumas coisas de stoner, sludge, algumas influências até mesmo de drone. E essa influência do stoner e da psicodelia começa a ser bem notável em EPs como Over the Days e o split com a banda Time Killer. E agora, com Configuração do Lamento, o grupo começou a se expandir muito mais musicalmente, botando cada vez mais elementos de outros gêneros e também desconstruindo o próprio conceito do The Beat. Mas claro, tudo isso com uma forma e um approach bem digno do Do It Yourself e toda aquela energia punk. O disco já abre com veia aberta, que começa com esse ritmo percussivo bastante tribal, mas também acrescenta alguns elementos de industrial na percussão. Tu vê algumas coisas de Throbbing Gristle e Destroys the New Baltimore. Além desse riff de guitarra com um timbre extremamente metálico e estridente, aquela coisa bem noise rock, me lembrou bastante até o Big Black. Começa a aparecer vocais completamente afundados em ecos e delays, que ficam entrando nesse loop eterno, dando essa sinestesia auditiva e criando uma espécie de ataque epilético pro ouvido. Depois disso tem Entranhas, que é apenas uma faixa que abre com esse The Beat, usando só surdo, tom e o bumbo. Conforme a música avança, começa a entrar esses ritmos percussivos, tu vê alguns bongos, djembes, e conforme essas camadas percussivas vão aumentando, tu começa a entrar nesse frenesi quase que místico. Depois temos a lâmina cortante, que já entra com esse riff de guitarra e as percussões entrando nesse ar mais de bandas como Amebix e Killing Joke, que é aquela coisa do crust e do punk, mas com toda aquela rítmica e atmosfera do pós-punk, com esse riff contínuo de guitarra e a bateria entrando nesse bufado de tambores, surdos e tons de uma forma meio machada. E às vezes rola uma troca desse ritmo para algo mais puxado pro The Beat ou até mesmo pro Amen Break, aquele ritmo de percussão que tu vê muito em músicas eletrônicas. E é interessante também que essa faixa me lembra muito essas coisas de Big Beat, Trance Music, transcrito de uma forma mais punk, crust, uso de guitarras e baterias reais, ao invés daqueles samples eletrônicos numa velocidade mais frenética. Em seguida temos as mesmas ferramentas e os mesmos rituais, começando apenas com esse batistaca na percussão, aquele tupa-tupa bem básico, enquanto o vocalista Douglas começa a repetir o título da música várias e várias vezes. E as guitarras começam a aparecer, o riff completamente primitivo, punk, e depois ele é coberto por outro riff, e com outro riff, e com outra guitarra cheia de efeitos de noise e outros loops, e a faixa começa a entrar nessa constante de uma coisa em cima da outra, camadas e mais camadas e mais camadas. Quando a música começa a atingir esse ápice de tensão, já vai para a próxima faixa, Propagação, que é um interlude que me remeteu bastante a Power Electronics e aquele noise um pouco mais ríspido, aquela coisa de Merzbow, Grey Wolves, Genocide Organ, bastante efeitos eletrônicos, aqueles ruídos estáticos que meio que borbulham no ouvido, enquanto a bateria fica nessa jogada de pratos, dando todo esse crescendo, build-up e uma tensão bem forte para a faixa. Para em seguida aparecer Pés Atados. Essa já é uma faixa um pouco mais punk, ainda tem aquela coisa do Big Black, do noise rock, e conforme a música vai seguindo nessa tensão, aparecem mais elementos de sirenes, novamente loops, colagens de som, e os próprios instrumentos da faixa começam a cada um seguir seu rumo. A bateria vai para outro ritmo, a guitarra segue a mesma, o baixo vai fazendo outra coisa, e a faixa começa a meio que se decompor aos poucos, para daí entrar na faixa Mordaça, que é outro interlúdio industrial, também nessa vibe do Destroys the New Baltimore, aquela coisa de percussões, outros elementos, instrumentos meio sucateados sendo tocados na música, criando toda essa ambiência desoladora. Enquanto rola tudo isso, tem esse pequeno drone e ruído ao fundo. Por uma boa parte da faixa ele fica bastante imperceptível. Chega para a última faixa, Distopia Permanente, que entra mais nessa coisa de colagem sonora. Um riff de guitarra, bateria bem simples, com esse instrumental punk bem simples e cru, na vibe de bandas anarco-punk tipo Crass. Conforme a música vai seguindo, tu vê algumas danificações no som. A música começa a entrar numa decomposição e desaceleração, que nem numa fita cassete se roendo, alguns cortes e pausas sonoras meio bruscas, e conforme a faixa vai entrando aparece mais colagem de som, algumas recitações, ruídos, texturas, loops, e começa a entrar novamente em toda essa atmosfera de desconstrução sonora. Mas conforme a faixa vai terminando, ela começa a entrar num loop para encaixar com a primeira faixa do disco. Ou seja, repetindo o disco,
entrando nesse ciclo vicioso que o Death Kids queria passar com esse trabalho. A configuração do Lamento é um álbum meio difícil de definir, mas é muito interessante toda a evolução que essa banda teve em tão pouco tempo. É um grupo com mais ou menos 6 anos de duração e idade, mas eles já conseguiram atingir toda essa maturidade sonora e esse interesse por experimentalismo e fazer um álbum completamente diferente do outro. E aqui é interessante ver como eles pegaram elementos do industrial, do krautrock, psicodelia, até mesmo world music, com esse uso de percussões, e de como também eles pegaram a própria forma do punk, essa ideia do The Beat, os riffs básicos, e de como eles pegaram todas as estruturas básicas, desmontaram e criaram algo completamente diferente. Para quem é fã de Crust, The Beat e aquele punk mais tradicional, já vou dizer, meia volta vou ver, não acho que você vai gostar desse disco. Mas quem acompanha o Death Kids e acha que aquelas peculiaridades nos sons deles são interessantes, quem achou legal algumas experimentações do Upper Hand, aquelas faixas mais lentas e estranhas do Red Anthem, quem gostou dos sons que saiu do Split, tem que ouvir esse disco, é extremamente fenomenal. É meio ambicioso falando nesse termo, mas eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa bem avant-garde com esse som e com este álbum. Ao mesmo tempo que tem todo esse lado alternativo, tu ainda vê que eles não perderam as raízes do punk. Tu vê aquela influência de Amibis, Killing Joke, e eu diria até que toda essa experimentação deles não seria muito diferente do que o Crass fez nos seus últimos anos de vida. Quem já ouviu os últimos álbuns do Crass, 10 Notes of a Summer Day e Yes Sir, I Will, tu nota que algumas coisas que o Death Kids faz aqui não é muito diferente do que o Crass fazia na época. Para mim, sem dúvida, esse é um dos discos do ano, extremamente experimental, é um trabalho conceitual bem maduro, é aquele tipo de disco que tem que ouvir mais de uma vez para absorver bem cada ideia, mas mesmo assim, já na primeira ouvida, tu tem essa impressão bastante forte. E é isso então, gostou do disco? Não gostou? Alguma coisa a acrescentar? Só deixar seu comentário aqui no YouTube ou na nossa página do Facebook. E é isso então, até mais!